Essa é uma pergunta que nós já tivemos aqui a oportunidade de responder outras vezes também, mas sempre vale a pena reafirmar. Não existe uma idade mínima nem uma idade máxima para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Evidentemente que quando você fala dos extremos da idade, então se você pensar numa criança muito jovem ou num idoso, por exemplo, é claro que o diagnóstico vai ficando mais complexo. Por quê? Porque o autismo em bebês pequenos tem as suas características próprias desse período da vida. O autismo em idosos tem algumas características próprias deste período da vida, mas não há uma limitação temporal para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. É claro que precisa compreender que quando você vai avaliar o autismo numa criança, por exemplo, com menos de um ano, com menos de um ano e meio, existem alguns critérios diagnósticos que eles vão ser relativizados. Por exemplo, como que você vai pensar em rigidez de comportamento num bebê de 10 meses? É muito difícil você perceber as características clínicas desse comportamento. É muito difícil você perceber a topografia desse comportamento. Então, alguns critérios diagnósticos você vai acabar relativizando no sentido de perceber que conforme os anos forem passando, às vezes conforme os meses forem passando, aqueles critérios diagnósticos eles vão se tornando mais evidentes. Agora, aqueles critérios clínicos básicos que você percebe num bebê autista, então o contato visual fragmentado, a baixa consistência do contato visual, a atenção compartilhada comprometida, o atraso na comunicação não verbal, o atraso no desenvolvimento da fala, da vocalização, isso é o que mais vai embasar a suspeita diagnóstica de autismo num bebê pequeno. Uma coisa que eu sempre tenho dito, pessoal, isso é absolutamente fundamental, é que você não deve atrasar o diagnóstico, mesmo que ele seja provisório. Então, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema em você ser muito claro, muito honesto com uma família e dizer a eles: olha, os dados que nós temos hoje no seu bebê de um ano, no seu bebê de um ano e 3 meses, no seu bebê de um ano e meio, sugerem que ele tenha um transtorno do neurodesenvolvimento. Para este momento, este transtorno do neurodesenvolvimento mais se assemelha ao transtorno do espectro do autismo. Então, eu vou emitir um laudo provisório, e você pode inclusive colocar o provisório no corpo do laudo. Eu vou emitir um laudo provisório de transtorno do espectro do autismo e nós vamos continuar acompanhando esse bebê. Mas por que eu vou emitir um laudo? Porque você precisa começar uma intervenção. E aí, então, você emite um laudo de transtorno do espectro do autismo, mesmo que em condição provisória. Você deixa isso anotado no laudo, você deixa isso anotado no seu prontuário, não tem problema absolutamente nenhum. Isso não é um erro técnico, isso não é um erro ético, não tem nenhum problema. E aí, então, você inicia uma intervenção adequada ao transtorno do espectro do autismo e você vai acompanhando, acompanhando. Pode acontecer basicamente duas coisas. Primeira, passa-se ali 6 meses, 12 meses, um ano e meio, e o diagnóstico do autismo, claro que ele vai ficando cada vez mais simples. E em determinado momento você vai tirar o caráter provisório do laudo e vai emitir o laudo definitivo. Pode acontecer uma outra coisa, essa criança pode ir se desenvolvendo e irem surgindo características cada vez mais típicas, cada vez mais fisiológicas, de modo que dali a 6 meses, um ano e meio, dois, você deixa de perceber os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. Nesse caso, aquele laudo que era provisório, ele pode ser suprimido. Você pode, a gente chama de caçar o laudo. Você pode caçar o laudo porque você perdeu os critérios diagnósticos daquele transtorno do neurodesenvolvimento.